Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito bom ter você aqui. Hoje nós continuaremos o vídeo sobre o futuro da igreja. Vamos agora ao segundo vídeo e nesse vídeo a proposta é fazer uma diferença entre a igreja organismo e a igreja instituição. Fique comigo até o final. Paz do Senhor, meus queridos, muito bom, é um prazer estar com você aqui. Queremos continuar então essa série que com certeza vai te surpreender sobre o futuro da igreja na Terra. Hoje ainda estaremos tratando sobre questões básicas. Vamos falar sobre a diferença da igreja organismo e a igreja instituição. Mas depois, com certeza, nós evoluiremos para um futuro final profético estabelecido por Deus para a sua igreja. Agora olha comigo aqui, por favor, Colossenses capítulo de número 1. Vamos ler o verso 24, depois o 26 e o 27. Pega a tua Bíblia e vamos começar o nosso estudo de hoje. Diz-nos a palavra do Senhor: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo entre vós, esperança da glória. Gente, esse texto é Paulo falando para a igreja sobre o que é a igreja. Paulo está dizendo, olha, a igreja é um mistério que Deus resolveu revelar agora. É um mistério revelado. Esse é o propósito de Paulo ao trabalhar esse texto. Ele está dizendo o mistério que esteve oculto. Por que mistério? Porque nenhum dos profetas do Antigo Testamento viu a dinâmica da igreja. Viu essa fase em que Deus resolve criar um povo para a glória do seu nome. Paulo está dizendo que essa fase em que a igreja se manifesta será uma fase em que a glória de Deus evolui e o conhecimento dos princípios e das prerrogativas de Deus ficam cada vez mais claros. Paulo chama essa fase de um mistério que esteve oculto, mas agora revelado. E é incrível que Paulo fala nesse texto, no último verso que lemos, que esse mistério foi revelado aos gentios. Ou seja, Paulo está dizendo que a igreja rompeu as barreiras e as fronteiras do judaísmo, com uma proposta igualitária da união e eleição de um povo a partir do sangue do Senhor Jesus Cristo. Basicamente é isso. Agora olha, por favor, o que está em Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 8. Pega a tua Bíblia aí, vamos ler esse texto. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 8. Vamos lá? E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, todos com suas harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Gente, que coisa tremenda. O apóstolo João está coadunando com a mensagem de Paulo. João está dizendo que Deus elegeu de tribos, línguas e nações um povo para a glória de Deus. Primeira definição inicial que eu quero fazer, antes de falar da igreja instituição e da igreja organismo, é que a igreja hoje é um povo escolhido dentre várias nações, dentre vários povos sobre a terra, dentre várias nações e etnias da terra. A igreja é um povo, então Deus não tem mais uma nação como outrora elegera Israel. Deus agora tem um povo. Deus não tem mais uma bandeira nacional exclusivista, não. Deus agora tem um povo chamado de várias nações da terra. Que fique claro isso inicialmente. Nós somos um povo escolhido por Deus. E Deus escolheu de muitos outros povos e elegeu esse povo para um desfecho glorioso profético estabelecido. Tá certo? Agora observe bem. Nós temos aqui como objetivo fazermos uma diferenciação entre a igreja organismo e a igreja instituição. Eu quero começar falando sobre a igreja instituição.
Porque Deus, na sua onisciência, sabia que haveria necessidade de ambientes congregacionais, de normatizações básicas para o bom andamento da convivência deste povo escolhido entre as nações. E para isso nós temos textos no Novo Testamento em que o apóstolo Paulo deixa claro que Deus estabeleceu, ou seja, que igrejas foram implantadas em locais específicos, que muitas delas foram destinos das suas cartas. Por exemplo, se você for comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, pega na tua Bíblia aí, por favor, Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 1. Abre tua Bíblia, vamos ler. Olha o que diz aí. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está deixando claro a igreja que está em Tessalônica. Os obreiros que estão com Paulo no colegiado saúdam uma igreja que está estabelecida, implantada na cidade de Tessalônica. Essa igreja tem endereço. É uma igreja que deve ter um local específico de reunião. Estamos falando da igreja instituição. Que fique claro isso para você. Vai comigo, por favor, para Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Olha na tua Bíblia aí. Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 15, perdão. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e em Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Mais uma vez nós encontramos aqui um local específico de culto, um local de reuniões congregacionais, que os irmãos se reuniam para ouvir a mensagem, para pregar o evangelho, para louvarem o nome do Senhor. Até agora nós estamos falando sobre a igreja instituição, uma igreja com endereço, uma igreja com local congregacional estabelecido e bem organizado. Todas as cartas que Paulo escreve, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo destina a um endereço específico esta carta. Tá? Mais uma vez deixando claro que os irmãos tinham um local, um ambiente sistemático, congregacional, onde se reuniam. Gálatas capítulo 1, verso 2, mais uma vez, Paulo deixa claro a existência de um endereço. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, Paulo fala dos irmãos que se reuniam congregacionalmente e regularmente em um ambiente específico, bem como também Filipenses capítulo de número 2 ou Colossenses capítulo de número 4, verso 15, que eu acabei de ler. Todos esses textos deixam claro que Paulo está tratando e endereçando cartas a endereços específicos, marcando a ideia de uma igreja institucional, de uma instituição sendo estabelecida, de um endereço, de um local congregacional, tá? Muito bem, mas nós também compreendemos que a igreja é muito mais do que isso. A igreja também é um corpo, um organismo vivo e místico de Cristo na terra. Isso precisa ficar claro. Então, dentro da instituição, nós temos um organismo místico que a esse é endereçado as profecias que estão estabelecidas na Bíblia. A esse é endereçado um futuro glorioso estabelecido nas profecias de Cristo, nas revelações de João e também nas visões de Paulo. Vamos falar sobre a igreja organismo agora, tá? Pega a tua Bíblia, por favor, localiza comigo aí um texto muito interessante na tua Bíblia, por favor, localiza aí o que está escrito, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 ao verso de número 20. É uma leitura um pouco longa, mas é extremamente esclarecedora para todos nós. Vamos ler o que está escrito aqui? 1 Coríntios capítulo de número 12, verso 14 ao verso 20. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Ou não sou corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo,
como lhe aprouve, e todos, porém, fossem só. Se todos, porém, fossem só um membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Gente, olha que texto legal. Nesse momento, Paulo não está falando de endereço, ambiente de congregação. Paulo está falando do corpo místico de Cristo. Um corpo que tem membros interligados. Um corpo que tem membros que têm atuações específicas baseadas no seu propósito existencial. Isto é o corpo de Cristo, que está dentro da igreja instituição. E a este corpo de Cristo é que cabe o devido funcionamento dos princípios do reino de Deus. A este corpo cabe as profecias futuras e também as obrigações básicas concernente à manifestação do reino de Deus. Vamos para outro texto, por favor? Pega na tua Bíblia aí, Efésios capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4 de Efésios, verso 15 e verso 16. Vamos lá. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a justiça, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nesse texto, Paulo diz que todos nós temos uma responsabilidade dentro do corpo, como membro, e que nós temos o desafio de crescermos na nossa funcionalidade. Paulo está falando desse corpo místico, desse organismo místico. Quero até abrir um parêntese para falar para você, porque Paulo foi quem mais tratou disso. Lembra de Atos capítulo de número 9? Paulo se encontrando com Cristo no caminho de Damasco. Lembra daquele texto tremendo? De repente, Paulo vê um clarão brilhante mais que o sol, o que o faz cair por terra cego. Uma voz brada de dentro do clarão dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu particularmente acredito que revelações como essa e definições como essa de Efésios capítulo 4, verso 15 e 16 tenham brotado desse encontro glorioso com Cristo. Eu acredito que grande parte das sínteses feitas na mente de Paulo concernente à dinâmica da igreja tenha partido disso. Por quê? Porque nessa época Paulo perseguia os cristãos, a igreja que está começando. E quando ele empreita, ou quando ele empreende essa empreitada, ele encontra Cristo. E Cristo diz: você está me perseguindo. Quem sabe ali tenha nascido Cristo como cabeça na mente de Paulo e a igreja como corpo. Ele deve ter pensado: se eu estou perseguindo eles e ele diz que eu estou perseguindo ele, logo ele é o cabeça e eles são o corpo. Vamos ler esse texto? Localiza na sua Bíblia aí, por favor. Primeiro, cadê? É esse texto que nós lemos aqui, né? Efésios capítulo de número 4, verso 15. É esse mesmo texto, tá bom? Não precisa nem se abrir sua Bíblia aí não. Eu vou ler mais uma vez, só para você perceber. Olha o que diz aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Olha aí, Cristo é o cabeça e a igreja é esse corpo. Então essa é a ideia da igreja organismo. Um corpo místico de Cristo, com funções pré-estabelecidas de cada membro, que todos trabalham por um único objetivo, uma única missão: que o evangelho seja propagado, que o reino seja divulgado. E a esse corpo cabem as profecias futuras. Então essa definição deve ficar clara na nossa mente. Nós temos uma instituição estabelecida com endereço, um local congregacional do ponto de vista sistemático, mas também temos dentro dessa instituição um corpo místico de Cristo, uma igreja organismo que será alvo do arrebatamento, que é alvo dos dons espirituais, é aonde Deus se manifesta na eficácia do evangelho verdadeiro. Existem dentro das instituições lobos? Existem dentro das instituições o joio? Existe, mas também existe o corpo místico de Cristo, que é o trigo. E esse será colhido conforme profecias estabelecidas na própria Bíblia. Esse terá continuidade, esse existirá para sempre. Então, que fique claro na nossa mente, dentro da dinâmica dessa proposta temática, falando sobre o futuro da igreja, nesse vídeo específico nós fazemos a diferença básica. Primeiro, a igreja não é mais uma nação. A igreja é um povo escolhido dentre várias nações. Segundo,
A igreja também é instituição com endereço, mas a igreja é mais que isso. É um organismo vivo que brota dentro dessa instituição e que faz jus à continuidade da mensagem do reino de Deus. Isso é a igreja que foi tratada por Jesus em Mateus capítulo 16 e verso 18, que nós tratamos no último vídeo. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Então nós estamos aqui caminhando nessa terra com a noção certa de que nós temos um cabeça que é Cristo. Nosso cabeça não é um presidente, nosso cabeça não é um líder, não é um governador. Nossa cabeça é Cristo. E por isso, essa igreja tem uma dinâmica muito mais poderosa, uma visão muito mais ampla e muito mais completa daquilo que Deus tem para nós. Por isso nós não perdemos a esperança diante das perseguições, dos levantes ou de qualquer profecia estabelecida contrária aos princípios da família ou aos princípios da palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. No próximo nós vamos trabalhar mais a dinâmica sobre o futuro da igreja e as profecias estabelecidas para a mesma. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Não deixa de fazer um comentário aí embaixo. Comenta o que você achou do vídeo. Faz aí uma objeção. Faz uma colocação qualquer. Não deixa de comentar e compartilhar. Um abraço.